Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina Sistemas Térmicos 2. Bom pessoal, então qual que é a agenda da aula de hoje, né? O que vamos aprender na aula de hoje? Vamos começar a falar de misturas de gás e um vapor, tá? Vamos focar aqui na mistura de ar e vapor de água, apenas nessa mistura, tá legal? Nós vamos ver alguns conceitos importantes pra gente, né? Temperatura de orvalho, umidade relativa e umidade absoluta, tá legal pessoal? Por que a gente vai focar, né, no ar e vapor de água? Porque a gente vai apresentar uma simplificação que em muitos casos é razoável para o problema que envolve uma mistura de gases perfeitos em contato com a fase líquida ou sólida de um de seus componentes. E a mistura de ar e vapor de água é um exemplo típico disso aí, tá legal? E essa mistura, né, ar e vapor de água, ela é muito encontrada nos processos de condicionamento de ar e de secagem, assuntos de interesse pra gente, tá legal? Além disso, a gente também está familiarizado com a condensação da água da atmosfera quando ela é resfriada num dia de verão, tá? É um processo conhecido pra gente, todo mundo, né, vê por aí. Tá legal, pessoal? Então, olha só, esse problema da mistura ar e vapor de água e outros análogos, né, que podem ser analisados, eles podem ser analisados facilmente e com considerável precisão se a gente fizer as seguintes hipóteses, tá? Então a gente vai simplificar aqui o nosso problema. A fase sólida ou líquida não contém gases dissolvidos. A fase gasosa pode ser tratada como uma mistura de gases perfeitos, né? A gente vem falando de gases perfeitos já desde a primeira aula, a gente vai continuar levando isso em consideração, tá? E quando a mistura e a fase condensada estão a uma dada pressão e temperatura, o equilíbrio entre a fase condensada e seu vapor não é influenciado pela presença de outro componente. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? O que isso significa, né? Isso significa que, quando o equilíbrio é atingido, a pressão parcial do vapor de água será igual à pressão de saturação correspondente à temperatura da mistura, tá legal? Isso que eu falei vai ficar mais tangível quando eu apresentar o exemplo para vocês lá no fim da aula. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá. O primeiro conceito que interessa aqui pra gente é a temperatura de orvalho, tá legal? O ponto de orvalho, ou temperatura de orvalho, de uma mistura de gás e vapor, é a temperatura na qual o vapor condensa ou solidifica quando é resfriado a pressão constante, tá legal? Ou seja, um processo isobárico, tá legal? Isso é mostrado no diagrama temperatura-entropia, tá? Lembra desse diagrama termodinâmico aqui? Nesse caso aqui é um diagrama de temperatura versus entropia, tá legal? Então, pessoal, suponha que inicialmente, aqui no ponto 1, tá legal? A temperatura da mistura gasosa e a pressão parcial do vapor na mistura sejam tais que o vapor esteja superaquecido, né? Ele está fora aqui da região de saturação, então ele é superaquecido, tá legal? Se a mistura é resfriada a pressão constante, tá legal? A pressão parcial do vapor também permanece constante até que esse ponto aqui, o ponto 2, seja alcançado, e então a gente tem o início da condensação do vapor, tá legal? Essa temperatura aqui no estado 2 é a chamada temperatura de orvalho, tá? Então a temperatura de orvalho nada mais é do que a temperatura que o vapor de água começa a condensar. Tá legal, pessoal? Agora, se a mistura for resfriada a volume constante, que é essa linha 1 e 3 aqui, ó, a condensação inicia no ponto 3, tá legal? Cuja temperatura é ligeiramente mais baixa que a temperatura de orvalho. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Se o vapor está a pressão e temperatura de saturação, a mistura é denominada mistura saturada, e para uma mistura ar-vapor de água é usado o termo ar saturado, tá legal? Então olha só, a temperatura de saturação é aqui, né? Tá? No ponto 2. Tá legal? Aqui é o ponto de vapor saturado e aqui é o ponto de líquido saturado. Aqui no meio é onde a gente tem título, tá legal? Então também temos o conceito de umidade relativa, representado por φ, tá? Por essa letrinha grega aqui, tá? A umidade relativa é definida como sendo a relação entre a fração molar do vapor na mistura e a fração molar do vapor numa mistura saturada à mesma temperatura e pressão total, ou seja, na pressão da mistura. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Uma vez que o vapor, né, a gente está considerando como gás perfeito, a definição de umidade relativa se reduz à razão entre a pressão parcial do vapor na mistura, tá? Lembra que
conceito lá de pressão parcial, modelo de Dalton, tá? Então aqui ó, o PV é a pressão parcial do vapor na mistura e PG é a pressão de saturação do vapor à mesma temperatura PG, tá legal? É a pressão aqui, PG, é a pressão que tá ali da mistura, da temperatura na mistura, tá legal? De novo, quando apresentar o exemplo, acho que vai ficar mais palpável, tá legal? De acordo com o diagrama temperatura e entropia, que eu já mostrei para vocês no slide anterior, coloquei aqui só para facilitar, a umidade relativa também pode ser definida como a razão entre a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 4, tá legal? Uma vez que consideramos o vapor como um gás perfeito, a umidade relativa também pode ser definida em função ou do volume específico, tá? ρV sobre ρg, ou também desculpa aqui, né? Massa específica, que é ρ, desculpa, relação entre massa específica, ou relação entre também o volume específico, tá? VG sobre VV. Veja aqui, ele inverte, né? Ó, a razão entre massa específica eu tenho ρV sobre ρg e volume específico VG sobre VV. Lembrando que o termo minúsculo, né, significa específico, então volume específico, metro cúbico por quilograma. Tá, pessoal? Sinceramente, o que a gente mais vai utilizar é essa primeira definição aqui, tá? Φ é igual a PV sobre PG. Tá legal, pessoal? Partindo também para mais uma umidade, temos a umidade absoluta, que também pode ser conhecida como umidade específica. Então vocês podem deixar por aí, né? Ou umidade absoluta ou umidade específica, tá legal? A umidade absoluta, representada pela letrinha grega ômega, de uma mistura ar-vapor de água é definida como sendo a razão entre a massa do vapor de água, tá? MV, e a massa de ar seco, MA, tá? O termo ar seco, pessoal, é utilizado para enfatizar que o termo é referente ao ar puro e não ao vapor de água. Então é só o ar, tá legal? Tranquilinho, pessoal? Então essa razão aqui, ó, é massa de vapor sobre massa de ar seco. Lembrando, né, que umidade específica, umidade absoluta, umidade relativa é uma razão, então são adimensionais, né? Tá legal? São adimensionais. Então aqui eu não vou achar unidade nenhuma. Tá legal? E essa definição aqui, ó, de umidade absoluta, embora a gente esteja focando na mistura ar-vapor de água, é idêntica para qualquer outra mistura gás-vapor, tá legal? E o índice A, de novo, refere-se ao gás sem o vapor. Tá legal? Então olha só. Aquela é uma equação, né? Essa é uma equação para umidade absoluta, e a gente pode arranjar outra também aqui, tá legal? Uma vez que consideramos o vapor e a mistura como gases perfeitos, nós podemos desenvolver uma expressão para a umidade absoluta em função das pressões parciais e das massas moleculares ou molares. Tá legal, pessoal? Então, partindo ali do princípio, né? PV igual a MRT, né? Equaçãozinha que rege os gases perfeitos, temos que a massa de vapor pode ser representada pela pressão do vapor vezes o volume da mistura. Lembra, né, que como se no modelo de Dalton, o ar ocupa todo o volume do recipiente, assim como o vapor também ocupa todo o volume, tá? Então o volume é o volume da mistura. Dividido pela constante de gás do vapor, vezes a temperatura também da mistura, tá? Lembrando que eu posso representar a constante do gás, em termos molares, né? Como a constante universal dos gases dividido pela massa molar do gás. Tá legal, pessoal? Então eu consigo transformar essa equação aqui, tá? Substituindo o R, né? Porque o R tá aqui, ó. Eu vou passar ele para cá, a equação para cá. Vai inverter o M e o R molar, né? Então vai ficar PV, a pressão do vapor, para pressão parcial, vezes o volume da mistura, vezes a massa molar do vapor dividido pela constante universal dos gases vezes a temperatura, tá? Vou fazer o mesmo procedimento para achar uma equaçãozinha para a massa de ar seco. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então, olha só. Como eu sei que a umidade absoluta é a massa de vapor sobre a massa de ar seco, posso jogar, né, essa equação na parte de cima e essa equação na parte de baixo. Tá legal, pessoal? Faço algumas simplificações, já que volume... Desculpa, pessoal. É igual em ambos os termos, tá legal? Temperatura também. Então eu fico com a relaçãozinha aqui, que a constante de gás do ar seco vezes a pressão parcial do vapor é dividida sobre a constante de gás do vapor vezes a pressão de ar seco. Tá legal, pessoal?
resultando aqui em MV/PV dividido por MA/PA. Tá legal, pessoal? Eu sei que a massa molar do vapor de água, que é tabelado, tá? Vale 18,015 kg por quilomol. A massa molar do ar seco, 28,97 kg por quilomol. Tem isso naquelas tabelas que eu passei para vocês, tá bom? Então, dividir 18,015 por 28,97 vai dar, arredondando, 0,622, tá legal? Então, uma nova equação para a umidade absoluta é o seguinte: ômega igual a 0,622 vezes a razão entre a pressão parcial do vapor e a pressão parcial do ar seco. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Só um comentário aqui, ó. A gente vai utilizar nos exercícios aí a massa molar do vapor de água, tá legal? Que eu falei, tabelado 18,015. Só que utilize só o 18, tá? Não precisa utilizar o 0,15, não. Usa o 18 cravado. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então vamos lá. Eu também posso achar mais uma equação onde eu faço a umidade relativa em função da umidade absoluta. Tá legal, pessoal? Olha só, eu já sei que umidade relativa, pressão parcial do vapor sobre pressão do vapor ali, né? Se tivesse na temperatura de saturação, consigo isolar a pressão de vapor e faço a mesma coisa para a pressão do vapor na equação de umidade relativa. Posso igualar as duas e saio com uma equação que é o seguinte: umidade relativa é igual a umidade absoluta vezes a pressão parcial do ar seco, dividido por 0,622 vezes a pressão aqui do ar na temperatura da mistura. Tá legal? Tranquilinho, pessoal? De buenas até aqui? Tá legal? E por último, pessoal, uma situação que vocês podem encontrar aí nos exercícios de vocês aí, que é o resfriamento também à pressão constante, tá legal? A gente vai apresentar agora alguns aspectos da natureza do processo que ocorre quando uma mistura gás-vapor é resfriada à pressão constante, né? Um processo isobárico, tá legal? Suponha que o vapor, de novo, ó, esteja inicialmente superaquecido aqui no ponto 1, tá legal? Como a mistura é resfriada à pressão constante, a pressão parcial do vapor permanece a mesma até que o ponto de orvalho seja alcançado aqui, ó, no ponto 2, tá? Processo de resfriamento. Tá? Então, nesse ponto aqui, o vapor que está na mistura ali, ele está o quê? Está saturado, tá legal? Tranquilinho, pessoal? O condensado inicial, lá, o líquido, né? Está aqui no ponto 4, líquido saturado, tá legal? Tranquilinho? E está em equilíbrio com o vapor que está aqui no ponto 2. Se a gente abaixa ainda mais a temperatura, mais vapor condensa, diminuindo assim a pressão parcial na mistura. Então, a pressão parcial do vapor, como tem condensação ali, né? Tem mais condensação, a pressão parcial do vapor PV ela cai. Tá legal, pessoal? O vapor que permanece na mistura é sempre saturado e o líquido formado se encontra em equilíbrio com o vapor. Por exemplo, tá legal, pessoal? Só pra gente entender isso. Quando a temperatura é reduzida aqui pro ponto 3, o vapor na mistura está no estado 3, tá legal? E a pressão deste vapor é igual à pressão de saturação correspondente a essa temperatura T3 aqui, tá legal? O líquido, de novo, que está em equilíbrio com o vapor, ele se encontra aqui no ponto 5. Tá bom, pessoal? Acho que, se eu não me engano, na lista de exercícios tem um exemplo que é justamente isso aqui. Tá legal? Então, só para dar uma clareada nos conceitos apresentados, vamos ver um exemplo, tá legal? Considerando 100 metros cúbicos de ar atmosférico a 15 graus Celsius, sem kPa e com umidade relativa igual a 40%, determine a quantidade de água contida neste volume e a umidade absoluta da mistura. Qual é o ponto de orvalho dessa mistura? Então, pessoal, o que a gente consegue tirar aqui do enunciado, né? Quais são os dados que a gente já tem de cara? Opa, ainda não. Tá? A gente tem que o volume vale 100 metros cúbicos, tá legal? A temperatura é 15 graus Celsius, tá? A temperatura da mistura. A pressão da mistura, pressão total, 100 kPa. E a umidade relativa a φ é 40%. Tá legal, pessoal? Então vamos começar achando o ponto de orvalho dessa mistura. Tá legal? Então a gente já sabe que a umidade relativa é dado por PV sobre PG. Tá legal?
PG o que que é, pessoal? A pressão aqui, essa pressão aqui. Aqui eu vou precisar da ajuda da tabela termodinâmica, eu vou passar para vocês, tá legal? PG nada mais é, pessoal, do que a temperatura, desculpa, nessa temperatura aqui, eu tenho a pressão de saturação para essa temperatura. Lembra lá as tabelas de água saturada, tá? As tabelas termodinâmicas? Então PG é a temperatura, temperatura na cabeça. PG é a pressão de saturação, tá legal? Na temperatura da mistura, tá legal? Para 15 graus Celsius, se vocês olharem ali nas tabelas termodinâmicas de água saturada que eu vou passar para vocês, vocês vão achar uma pressão de 1,7051 kPa, tá? Trabalhe com kPa, tá legal? Então, achando PG e já tendo a umidade relativa, eu consigo calcular a pressão parcial do vapor na mistura, PV. PV, então, 0,4 vezes 1,7051 dá 0,68204 kPa. Tá legal, pessoal? Então, a temperatura de orvalho é a temperatura de condensação aqui, né, de saturação, nessa pressão PV. Tá legal? Então, eu vou de novo lá nas tabelas de água saturada, né, porque estou falando do vapor, é água, né? Então, vou lá nas tabelas de água saturada e vou achar o intervalo onde essa pressão se encaixa em relação à temperatura e vou ter que fazer uma interpolação linear. Tá legal? Fazendo essa interpolação linear, eu vou achar que a temperatura de orvalho, a temperatura que a água do vapor começa a condensar, de 1,36 graus Celsius, tá legal? Então achei esse valor por interpolação linear. Tá legal, pessoal? Consigo também já calcular a pressão parcial do ar seco na mistura, né? Lembrando que a pressão parcial do ar seco é a pressão total da mistura menos a pressão parcial do vapor, tá? Pressão parcial, pressão total da mistura é 100, pressão parcial do vapor de água é 0,68204. Com isso, eu sei que a pressão do ar seco é de 99,32 kPa. Tá legal, pessoal? Então, olha só. Agora, como eu já tenho a pressão parcial do vapor e a pressão parcial do ar seco, eu consigo calcular minha umidade absoluta, que é outro item que ele quer aqui. Tá legal, pessoal? Então, 0,622 vezes a pressão parcial do vapor dividido pela pressão parcial do ar seco dá um valor de 0,0043, tá legal? Se vocês quiserem, vocês também podem colocar esse valor em porcentagem, tanto faz. Tá legal? E por último, a quantidade de água contida neste volume aí é o seguinte. Como eu estou considerando tudo como gás perfeito, eu posso utilizar a equaçãozinha PV igual a MRT, tá legal? Para calcular essa massa de vapor aí. Então, PV, tudo para o vapor, né? Então, a massa de vapor é a pressão parcial do vapor vezes o volume total, dividido pelo RV, né, a constante do vapor de água, tem na tabela também, vezes a temperatura em Kelvin. Né? Lembra? Porque a constante do gás é kJ por quilograma Kelvin, então a temperatura tem que estar em Kelvin também. Tá legal? Então 0,68 vezes 100 dividido por 0,46152 vezes 288 vai me dar uma massa de vapor na mistura de 0,51 quilogramas. Tá bom, pessoal? Tranquilinho? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Mais tarde a gente tem collab, eu estou gravando essa aula na quinta-feira de manhã. Eu espero vocês no collab às 7 horas, tá legal, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima aula.